Bom, gente, boa noite. É, Agradeço aí pelo convite, né, e pela oportunidade de conversar um pouco com vocês. E bem, eu queria conversar um pouco com vocês a respeito de inteligência artificial, focando bastante nos pitfalls, né, nas armadilhas, nos desafios que a gente tem, não desafios técnicos especificamente, mas mais nos desafios sociais que a gente tem com relação à inteligência artificial. A inteligência artificial é uma tecnologia, é um conjunto de tecnologias, né? Extremamente poderosa e que tem hoje já, e acredita-se vai ter muito mais, um impacto social muito marcante. Então, eu queria trabalhar um pouquinho mais essa questão, mas é claro que a gente não consegue falar desse tema sem abordar também um pouco a parte técnica, né? É, então, eu quero tentar fazer um blend aí do técnico com o social vamos dizer assim, nessa conversa, nessa brincadeira que a gente vai fazer hoje. Bom, então, seguindo, eu queria trabalhar só algumas coisas para que nós fiquemos na mesma página, todos nós. Tá? Especialmente com relação a quais são os tipos de inteligência artificial que existem. Isso vai nos ajudar um pouquinho a estar na mesma página, né? Quando a gente fala sobre potencialidades da inteligência artificial, sobre o futuro dela e sobre o que nós temos hoje. Então, bom, quando a gente fala de tipificação de inteligência artificial, nós temos dois modelos que são mais significativos, duas dimensões que são mais utilizadas para trabalhar. Uma delas eu classifico como uma escala de versatilidade. Normalmente as pessoas trabalham com as classificações de inteligência artificial comparando com a inteligência humana. Eu não gosto dessa abordagem particularmente, porque ela fecha um pouco a cabeça no seguinte sentido: a inteligência humana é a única inteligência técnica, né, tecnológica que nós conhecemos, mas ela não é a única possível, né, ou pelo menos nós acreditamos firmemente que não é a única possível. E se a gente trabalha toda a inteligência artificial como uma aproximação à inteligência humana, nós vamos nos limitar a ficar reproduzindo a nossa própria inteligência. Ou, como diriam alguns, a nossa própria estupidez. Mas, na verdade, não é a única forma de abordar. Então, eu prefiro trabalhar com uma outra abordagem. Nesse caso, por exemplo, uma escala de versatilidade, onde a gente vai de uma inteligência estreita, que é uma inteligência que é treinada, ela é construída com o objetivo de resolver, de desempenhar uma ou um pequeno número de tarefas e só pode incorporar mais tarefas ou modificar, por exemplo, categorias que ela identifica em tempo de treinamento, né? Não em runtime, mas em tempo de treinamento. Então, uma inteligência estreita vai executar um certo número de tarefas, geralmente uma tarefa, mas pode ser feito para executar mais tarefas, um pequeno número de tarefas, e vai manter a sua capacidade de realizar esse número de tarefas até que ela seja retreinada, até que esse modelo passe novamente por um tempo de treinamento. Uma inteligência geral, que as pessoas consideram como inteligência humana, mas nesse caso aqui a gente está tentando evitar esse tipo de escala, esse tipo de comparação. Uma inteligência geral tem a capacidade de incorporar novo conhecimento. Ela é um tipo de inteligência que entende entende contexto e é capaz de incorporar conhecimento novo. Ela é capaz de aprender em runtime. Esse é um dos pontos importantes. Essas duas capacidades, a capacidade de entender contexto de uma maneira ampla e a capacidade de aprender novas tarefas em runtime, caracterizam uma inteligência artificial geral. E uma superinteligência
ela é mais uma questão quantitativa, né? Uma inteligência geral, ela vai ter, uma superinteligência vai ter essas duas características da inteligência geral, mas ela vai tê-las em maior quantidade. Se uma inteligência geral pode ser especialista em um tema, uma superinteligência pode ser especialista em N temas diferentes. Dentro daquilo que se coloca, né, aquele ideal renascentista do homo singulare, né, aquele que o indivíduo que é um expert em todos os campos. Ou como se coloca um cientista de história em quadrinhos, né, que entende todos os modelos, lembra de cabeça todas as fórmulas, enfim. Uma superinteligência tem uma característica, então, a diferença entre a inteligência geral e a superinteligência tem essa característica mais quantitativa em termos de poder. Bom, então, e uma coisa interessante, uma característica da inteligência humana que pode ser, né, colocada para a inteligência geral é que nós temos capacidade de aprender novas tarefas, mas dentro de um mesmo ambiente, dentro de um ambiente para o qual nós fomos, no qual nós fomos treinados, né? Então, por exemplo, um humano consegue entender um mundo de 4 dimensões, 3 dimensões de espaço e uma dimensão de tempo. Nós temos uma grande dificuldade em fazer tarefas, em visualizar objetos simples em 4 dimensões. E praticamente não conseguimos fazer isso em 5 dimensões de espaço, né? Poderia ser atribuído a uma superinteligência aprender tarefas e visualizações em uma quantidade de dimensões maior do que aquela em que ela foi treinada. Então, isso pode caracterizar também uma superinteligência. Mas essa não é a única escala de classificação. Nós temos uma outra escala que trabalha amplitude de interação. Como é que seria isso? Bom, essa escala com 4 níveis, né, trabalha uma inteligência reativa. O que é uma inteligência reativa? É uma inteligência que enxerga o momento presente. Você tem um ciclo cibernético, não é nem cibernético, né, porque o cibernético tem um ciclo de reentrada, de feedback. Você tem uma entrada e saída. Um perceptron, por exemplo, né, é uma rede neural com uma camada onde você entra dados de um lado e saem dados do outro. Isso é um modelo reativo. Ele não tem a dimensão tempo. Memória limitada. Memória limitada consegue entender a dimensão tempo, consegue ter, aí sim, um ciclo de realimentação, onde você entende, por exemplo, a gente tem, né, as RNNs, né, as redes neurais, as redes recursivas, né, as redes recursivas têm um vetor ou um tensor dentro delas que armazena um estado e esse estado é modificado a cada entrada da rede. Isso significa que naquele tensor ela mantém informação sobre tudo aquilo que ela já recebeu em um determinado período. Ela trabalha, então, com uma dimensão tempo de uma maneira limitada. Limitada por quê? Porque ela não tem uma memória de longo alcance, ela tem uma memória de curto alcance, ela não vai trabalhar com a dimensão tempo de uma maneira como nós trabalhamos, né? Nós temos vários tipos de memória. Nós temos memória de curto prazo, né? Aquilo que está acontecendo imediatamente, e a memória de longo prazo, memória imediata, perdão, aquilo que está acontecendo imediatamente, memória de curto prazo, aquilo que aconteceu nos últimos momentos, memória de longo prazo, aquilo que foi na infância, aquilo que foi, por exemplo, o dia de ontem ou mês passado. Teoria da mente. Teoria da mente é uma capacidade que se pode dar a uma inteligência artificial. Seria um modelo daquilo que eu posso esperar dos outros agentes com os quais eu interajo. E, potencialmente, um modelo daquilo que aqueles outros agentes esperam de mim. A ideia de teoria da mente, que vem da psicologia, é a ideia justamente da existência em uma mente, em uma inteligência ou em um modelo, uma inteligência artificial, de uma expectativa a respeito do comportamento do outro e das expectativas do outro também.
Autoconsciência seria a capacidade de compreender a si mesmo, de explicar-se. E aí entra uma coisa que nós estávamos conversando agora há pouco, né, com a Luciana, uma professora, um professor, na verdade, uma professora, na verdade, foi a Mari, não foi o Renal, que nós conhecemos, que foi professora minha e também da Luciana, que falava que uma rede neural aprende, mas não conta para ninguém. Na verdade, a gente vai ver que hoje a gente já tem alguns modelos que sabem contar aquilo que aprenderam, ou pelo menos os motivos de uma decisão. Mas a ideia de autoconsciência é a ideia de um modelo da própria mente. Né? E não só da própria mente, mas talvez também do próprio corpo. Se você tem uma máquina, se ela tiver consciência do seu próprio estado, ela vai ter algum nível de autoconsciência. Tá? Software, hardware, formam algum nível de autoconsciência. Bom, essas duas classificações são relativamente paralelas. E algumas pessoas preferem uma delas, outras pessoas preferem outra delas, mas, bom, nós temos um gosto muito grande por classificações monodimensionais, né? E cada uma delas individualmente é uma classificação monodimensional. Classificações monodimensionais são fáceis de entender, mas são menos poderosas. Quando a gente transforma isso numa classificação bidimensional, ela fornece um espaço aí que permite que a gente posicione algumas coisas interessantes, tire alguns insights interessantes a respeito do desenvolvimento da inteligência artificial e daquilo que ela pode nos oferecer. Por exemplo, se a gente brinca agora de trabalhar os primeiros níveis das duas categorias, uma inteligência estreita, ou seja, ela tem apenas uma tarefa ou um pequeno número de tarefas e ela não acrescenta conhecimento em runtime, ela só acrescenta conhecimento em tempo de teste. E que ela é reativa, ou seja, ela não trabalha a dimensão tempo. O que isso pode fornecer para a gente? Isso forneceu para a gente reconhecimento de imagem. Uma das características, uma das coisas um dos principais elementos que se conseguiu foi reconhecimento de imagem. Quando a gente consegue, por exemplo, pegar uma imagem radiológica, né, uma imagem que sai do raio-x, e classificar essa imagem como saudável ou não saudável, e potencialmente classificar tipos de problemas, tipos de desvios daquilo que é saudável a partir da percepção daquela imagem. A gente tem, por exemplo, análise de imagens de satélite, em que a gente consegue avaliar cobertura de florestas ou alguns tipos de fenômeno meteorológico, às vezes até topologia de um ambiente, a partir de um reconhecimento de imagem automatizado. Bom, então nós ganhamos, né, quando a gente conseguiu desenvolver esse primeiro nível, né, esse nível mais básico de inteligência artificial, a gente conseguiu alguns avanços, algumas capacidades interessantes. O que acontece se a gente subir um degrau? Vamos subir um degrau na escala de amplitude de percepção. Então agora nós temos uma inteligência artificial estreita, mas com memória limitada. Surgem as RNNs, surgem modelos como o Sec2Sec, e surge a possibilidade de realizar tradução. E isso foi uma coisa muito significativa. Quando a gente vê a possibilidade, né, das pessoas conversarem entre si, sendo falantes de línguas diferentes e conseguirem se comunicar. Eu tenho um caso interessante no trabalho em que uma colega, nós trabalhamos numa multinacional, e ela, na Thomson Reuters, e ela precisava conversar com pessoas na Inglaterra, nos Estados Unidos e na Índia, e não falava inglês. Há algum tempo atrás, não tanto tempo atrás assim, né, algumas décadas atrás, umas poucas décadas atrás, ela poderia ter perdido o emprego. Mas a partir da tecnologia de tradução, ela conseguia se comunicar perfeitamente com essas pessoas. São impactos na nossa vida bastante positivos, né? Muitas vezes as pessoas não são falantes de inglês, estão procurando informação sobre algum tema na internet. Nós temos aí a possibilidade de traduzir
esses temas. Isso faz diferença na vida das pessoas. E é um potencial interessante. E não só é um potencial interessante, né, de desenvolvimento social mesmo. E não só tradução a gente ganhou com isso. A gente ganhou também possibilidades maiores em termos de regressão, né, quando a gente vai fazer modelos de regressão não lineares extremamente poderosos com redes neurais. Nós temos aí uma série de ganhos de capacidades que a gente ganha quando sobe um degrau. O que acontece se a gente subir mais um degrau no nível de percepção? Veículos autônomos. Um veículo autônomo tem um certo nível de teoria da mente. Para que um veículo consiga, por exemplo, negociar um cruzamento, ele tem que ter uma ideia do que esperar dos outros veículos, dos pedestres que se encontram ao redor. É preciso ter um certo nível de teoria da mente, claro, não vai ser aquele da ficção científica, né, que a gente tem hoje, né, de uma máquina capaz de prever o comportamento humano, de fato, e interagir de forma extremamente rica com os humanos, mas ela tem um certo nível de teoria da mente, precisa ter para conseguir realizar tarefas simples como negociar um cruzamento. A gente tem muita coisa para crescer ainda nesse ponto. A gente vê, né, que esses modelos às vezes fazem algumas bobagens, mas já estão se tornando cada vez mais seguros e alguns deles vão estar já estão na rua, né, e vão estar cada vez mais em algumas partes do mundo e cada vez mais. Talvez a gente demore um pouco para chegar até aqui, mas logo, logo nós veremos aí mais veículos autônomos na rua, talvez no Brasil em algumas décadas. Então. Bom, mas se a gente subir um pouquinho mais a escala de amplitude de percepção, autoexplicação. Quando a professora Mari falava com a gente, né, que a rede neural aprende, mas não conta para ninguém, esse é um problema significativo das redes neurais. Quando a gente vai implantar no mercado algum produto baseado em inteligência artificial, um ponto muito importante é a confiança que as pessoas têm nesses modelos que vão executar tarefas dentro desses produtos. E um fator muito significativo de construção de confiança é a autoexplicação, é a capacidade do modelo fornecer pistas sobre por que ele errou quando ele erra. Hoje, nós temos modelos que são capazes de fazer isso. Quem gosta da área já deve ter ouvido falar de um paper seminal chamado Attention is All You Need. E ele trabalha com modelos de atenção. O modelo de atenção é basicamente um modelo que tem uma camada, um tensor dentro dele, que guarda uma estrutura de pesos que é aplicada à sua entrada. Esse tensor aprende essa estrutura de pesos, né? O modelo aprende a sua camada de atenção, os pesos, os valores da sua camada de atenção, junto com o resto do modelo, pelo processo de treinamento normal, backpropagation. Mas essa camada tem uma função interessante. Ela obscurece algumas coisas e enfatiza outras, como se fosse um silkscreen aplicado à entrada. E a partir das coisas que ela escureceu, que ela reduziu, né, de importância, e das coisas que ela enfatizou, nós conseguimos ter uma certa ideia de por que ela tomou uma certa decisão. Tem um caso clássico de um modelo que estudava vários animais, classificava vários animais, e ele começou a classificar alguns animais como ursos. Como lobos. E aí as pessoas foram avaliar, era um modelo de atenção, e foram avaliar por que ele estava classificando aqueles animais que não eram lobos como lobos.
E quando eles pegaram o modelo e eles esperavam enxergar, por exemplo, talvez o focinho, talvez as orelhas, o modelo simplesmente excluiu o animal e deixou o fundo. E o fundo era neve. O lobo era o único animal dentro do grupo que era treinado, a training set, né? O dataset de treinamento, né? Ele era o único animal que tinha sido significativamente fotografado sob um fundo de neve. E o que acontecia? Outros animais eram classificados corretamente quando estavam em fundos que não tinham neve, mas quando estavam em fundos de neve, eles eram classificados como lobo. Por quê? Inteligências artificiais tendem a buscar atalhos. E o atalho que esse modelo encontrou foi justamente falar: olha, se tem neve, é lobo. Ele errou menos falando se tem neve, é lobo. Então, o modelo de atenção tendo essa camada, né, que guarda informação sobre o motivo de uma decisão, pode ser considerado um modelo que tem um certo nível de autoconsciência. Porque se tudo que o modelo faz é tomar decisões, e se ele explica um pouco das suas decisões, então ele explica um pouco daquilo que ele é. É uma abordagem questionável? Sim, é uma abordagem questionável, como tudo mais na vida. Mas me parece fazer bastante sentido. Nós temos um pequeno nível de autoconsciência em modelos de atenção. Bom, nós subimos, né, na escala de amplitude de percepção. Principalmente porque o que nós temos hoje são inteligências estreitas. Quando a gente fala de inteligência artificial, nós não temos hoje realmente uma inteligência geral. Isso é uma coisa que nós estamos ainda por desenvolver. Mas nada impede que a gente faça um pequeno exercício de futurologia. O que acontece se a gente subir um degrau na escala de versatilidade? Bom, vamos imaginar um modelo geral reativo, ou seja, um modelo geral que não tenha dimensão tempo. A gente poderia ter reconhecimento de padrões estáticos. Por exemplo, eu poderia ter um modelo que pega uma imagem tirada de um microscópio e reconhece micro-organismos ali dentro. Só que uma característica, isso poderia ser feito, claro, com um modelo de inteligência estreita. O que seria a adição da inteligência geral? Se fosse colocado um micro-organismo naquela imagem que ele nunca viu em tempo de treinamento, ele poderia reconhecer que aquele organismo é um novo tipo de organismo, por si só criar uma nova classe para ele e passar a classificar micro-organismos semelhantes àquele como se ele tivesse sido treinado, em tempo de treinamento, como se ele tivesse sido preparado para isso. Esse seria o poder de uma inteligência geral, mesmo reativa. Ela já faria coisas bastante impressionantes sob o ponto de vista técnico. E traria mais capacidades com isso. E isso seria aplicável também, como eu já disse, também na medicina, também na questão da análise de imagem de satélite, sensoriamento remoto, em várias outras áreas. Se a gente subisse um pouco mais, vamos subir 2 degraus na escala de amplitude de percepção com uma inteligência geral. Uma inteligência geral, com teoria da mente, permitiria que a gente tivesse modelos adaptativos de interação social. Por exemplo, um atendente de telemarketing que aprende, que se torna melhor com a experiência de atender pessoas. Os modelos que nós temos hoje não têm a capacidade ainda de aprender com experiência. Se você aplicar isso a um atendente de telemarketing ou a um assistente pessoal, por exemplo, uma Alexa 2.0, né, com uma inteligência geral, ela seria capaz de, a partir da interação com clientes, se tornar melhor na sua habilidade. E isso resolveria várias questões, né, que a gente tem hoje com relação ao retreinamento, né, ao treinamento contínuo de modelos dessa natureza, que é sempre muito complexo. Montagem de datasets para esse tipo de modelo é sempre bastante complexa. Então, bom, nós teríamos aí uma capacidade muito interessante para lá.
inteligente e autoconsciência. Isso é uma coisa que a gente não sabe aonde levaria. É uma coisa que teria, sem dúvida, um impacto social muito grande, mas totalmente desconhecido. Tanto que Ray Kurzweil chama isso de singularidade, né? Ele chama o momento em que a gente realmente conseguir superinteligências autoconscientes, ou superinteligências em geral, como singularidade. O impacto social faria uma explosão aí de mudança. Mas então, aqui com esse espaço bidimensional, a gente tem uma ideia mais ou menos de tipos de capacidade que a gente tem. Dá para notar que esse espaço não é linear, né? O salto de um degrau é bastante significativo e se torna mais significativo quanto mais alto você vai, a ponto do último degrau ser imprevisível. Tomando isso, eu queria, já agora assim, estando mais ou menos colocado, né, colocando todos nós na mesma página, eu queria tirar uma coisa do caminho. E o que é que eu queria tirar do caminho? Eu queria tirar do caminho um dos principais medos que as pessoas têm, que é a rebelião das máquinas. E eu queria comentar com vocês o quão improvável é esse evento. Vamos começar a pensar um pouquinho. Se eu sou uma máquina, do que é que eu preciso para dominar o mundo? Bom, em primeiro lugar, eu preciso de um exército, porque as interações no mundo virtual são muito significativas, mas se eu quiser dominar o mundo e não deixar que as pessoas simplesmente tirem, né, ou, me despluguem da tomada, eu preciso de uma presença. Eu preciso também de comunicação. Se eu não tiver uma estrutura de comando e controle que abranja toda a minha presença no mundo real, eu não vou conseguir ter uma ação muito efetiva, né, para destruir essas pestezinhas humanas que eu quero destruir. Além da comunicação, eu preciso de logística. É claro que, se nós somos uma máquina, né, nós não precisamos transferir comida para o campo de batalha. Mas é preciso transferir baterias, munição, peças de reposição. Tudo isso é necessário para que se consiga uma presença militar significativa. A logística é sempre muito fundamental. Inteligência também é necessária, inteligência que não é a inteligência como capacidade de transformar informação conhecida em informação desconhecida, informação nova. Inteligência aqui é no sentido de inteligência militar, no sentido de uma das características da inteligência militar é a espionagem. É a característica de você obter informação a respeito do seu inimigo, de você ter algum tipo de sensoriamento remoto, de você ter uma presença digital invadindo de alguma forma um banco de dados ou um sistema que forneça comando e controle para o inimigo. É você ter a integração no campo de batalha, imagem de satélite, esse tipo de coisa. Necessária para que você não tenha uma das coisas mais terríveis que pode existir no campo de batalha, que é uma surpresa. Surpresas são sempre muito ruins no campo de batalha. Então, para dominar o mundo, é preciso que eu tenha um certo nível de aquisição de inteligência. Também energia, porque sem energia uma máquina não vai funcionar. Eu preciso de geração de energia. Não adianta eu ter uma logística ótima transmitindo baterias para o campo de batalha se essas baterias não estão carregadas. E, por fim, eu preciso de produzir novas unidades e peças de reposição, porque não importa quão estúpidos sejam os humanos, algum estrago eles vão conseguir fazer. Certo? Então, bom, são 6 elementos relevantes e necessários para que uma máquina, consiga dominar o mundo. E o que é necessário para que uma máquina tenha acesso e controle sobre todos esses 6 elementos? Precisa de decisões nossas, humanas. Uma primeira coisa seria criar uma inteligência artificial humana, uma inteligência artificial que determine a sua própria agenda, os seus próprios interesses, as suas próprias decisões. Se nós dermos liberdade demais aos nossos modelos, eles vão tomar atitudes que não são exatamente aquelas que a gente quer.
A gente precisa tomar muito cuidado, e essa é uma discussão interessante, quando se fala em desafios da inteligência artificial, é justamente como eu evito que uma inteligência artificial tome decisões que eu não quero que ela tome. Como que eu evito também que ela chegue à conclusão de que um dos meus objetivos enquanto humano é conflitante com o objetivo dela enquanto inteligência artificial, e aí ela tem que tomar a decisão de se ela vai se submeter ou se ela vai me submeter. Se nós conseguirmos restringir a capacidade das nossas inteligências artificiais em desenvolver sua própria agenda, nós conseguimos evitar bastante, reduzir muito a probabilidade desse cenário de rebelião das máquinas. Se nós criarmos uma IA humana, reproduzindo, né, a nossa própria imagem e semelhança, para usar um termo religioso, nós vamos aumentar essa probabilidade. Outra decisão estúpida que a gente pode tomar é automatizar todas as decisões. Uma coisa muito importante quando nós temos sistemas de inteligência artificial é o que a gente chama de human in the loop, é o humano no meio do processo. E isso é importante hoje, principalmente porque nós não temos uma inteligência artificial geral. Nós temos inteligências artificiais restritas. E por isso o humano está lá para fornecer mais inteligência. Só que nesse caso, como a gente está falando de uma inteligência artificial futurista geral, capaz de se rebelar e dominar o mundo, o humano está no meio do processo para garantir que o funcionamento dessa rede seja saudável. Se nós automatizarmos todas as decisões, ninguém vai perceber até que seja tarde demais. Outro ponto é criar apenas uma marca de inteligência artificial. A gente sabe que produtos feitos por um único grupo tendem a ser feitos sobre um framework semelhante. Se houver um problema com um elemento com um produto daquele grupo, existe a possibilidade de que se tenha problemas semelhantes com outros produtos daquele grupo, se o problema estiver no framework. Então, se nós temos uma inteligência artificial, apenas uma marca de inteligência artificial que controla toda a nossa sociedade, se ela se rebelar, existe a probabilidade de que ou outras partes, ou outros produtos de inteligência artificial também se rebelem, ou que esse produto se comunique mais facilmente com os outros e aproveite, pelo seu conhecimento, das vulnerabilidades de cada um para tomar controle de tudo. Um caso especial disso é quando a gente tem apenas um produto de inteligência artificial tomando conta de tudo. Esse é um caso onde tem maior probabilidade de dar problema, porque se houver um problema com esse único produto já controla tudo. E por fim, não ter plano de contingência. Por exemplo, se você tem uma inteligência artificial que controla que tem um exército, né, um exército de drones, é preciso ter uma contingência para o caso de que esse exército saia do controle por alguma razão. E uma das coisas a fazer é destruir, por exemplo, nós específicos do sistema de transmissão de energia, para dificultar ao máximo a recarga das unidades desse exército. Se você não tem nenhum tipo de plano de contingência, ou mesmo que seja um grande botão vermelho que você aperta e desliga a máquina, se você não tem um plano de contingência, se você se entrega completamente à gestão da máquina, você está aumentando a chance disso acontecer. Agora, o que é necessário para que a gente tome essas decisões? Para que a gente tome essas decisões, todas essas 5 decisões que eu estou classificando como estúpidas aqui, é necessário, quer dizer, é possível que se tome essas decisões? É possível. É possível principalmente quando se tem um pequeno número de pessoas no controle de tudo e essas pessoas centralizam o poder. Se você tem um pequeno número de pessoas no controle de tudo, até o desejo de controlar tudo, né, tende a fazer com que a gente crie apenas um tipo de cada coisa. E quando você tem o poder centralizado, muito centralizado, nesse pequeno número de pessoas, você vai ter uma chance maior de que essas decisões não sejam questionadas, sejam implementadas e implementadas de maneira eficiente. Então,
Como é que a gente se salva dessa situação? A melhor maneira que eu enxergo para nós evitarmos esse tipo de decisão, esse conjunto de decisões estúpidas sendo tomadas, não sendo questionadas e sendo implementadas de forma eficiente, é manter democracia. Democracia é uma questão social, não é uma questão tecnológica, não é uma questão técnica. E não vai ser a primeira, não vai ser a última vez em que eu vou falar de soluções sociais para problemas relacionados à tecnologia. Lembrando que economia, ciência da computação, engenharia, filosofia, sociologia, biologia, só são gavetas por uma separação didática. O mundo mistura tudo isso. Né? A nossa realidade é extremamente dinâmica e ela não tem separação disciplinar. Então, quando a gente vai trabalhar qualquer problema técnico, ele tem também implicações éticas, ele tem implicações sociais, ele tem implicações econômicas. Então, a minha solução para a gente evitar, e com muita facilidade, a rebelião das máquinas é a democracia. Bom, nós evitamos a rebelião das máquinas. E aí? Será que isso encerra os problemas militares da inteligência artificial? Não. Não encerra. Nós temos questões aí sérias com relação a drones. Bom, os drones são máquinas fantásticas. Eles entregam coisas, eles transportam coisas, eles transportam sensores, eles permitem que a gente faça filmagens maravilhosas aí que não eram possíveis até muito pouco tempo atrás. E eles podem também carregar explosivos. E quando eles carregam explosivos, eles são chamados de loitering munitions. Loitering munitions são munições que caminham, que andam, que vagam pelo campo de batalha, por isso loitering, e que buscam o seu alvo, buscam um alvo. Elas identificam esse alvo autonomamente e atacam. Elas entram em combate. Esse tipo de munição acredita-se foi utilizado recentemente, mais ou menos recente, né? Na guerra de Nagorno-Karabakh, que é uma parte do Azerbaijão que foi tomada por um grupo de rebeldes que instituiu um governo naquela região e é um grupo separatista. E o governo do Azerbaijão acredita-se que utilizou loitering munitions para atacar esses rebeldes em alguns momentos da guerra. Bom, por que isso é um problema? Por que é um problema ter modelos de inteligência artificial capazes de detectar o seu alvo e atacá-lo, sem a intervenção de um humano, sem que um humano puxe o gatilho? Primeiro, pela facilidade de produzir isso. São armas extremamente poderosas. E quando a bomba atômica foi feita, criou-se o Projeto Manhattan. Né? Foi uma coisa, foram bilhões de dólares, foram equipes com as melhores mentes da época, com os melhores recursos da época, várias instalações secretas. Não é preciso nada disso para fazer uma loitering munition. É muito simples fazer uma loitering munition. É basicamente um drone comum com explosivos. O que tem quer dizer, o drone comum com explosivos na parte de hardware, né? Na parte de software, o que ele é? Ele é um conjunto de dois problemas: bounding box e decomposição. Na verdade, eles são problemas, são alternativas, né, para se criar isso. Aqui na tela eu coloquei um problema de bounding box. Esse é espero que vocês estejam conseguindo. Estão conseguindo sim. Para mim está mascarado, mas esse é o endereço do artigo. Esse é um artigo que detecta bounding box para alvos, e os alvos são navios, detecção de navios. Se eu quiser fazer uma loitering munition que ataca um navio, basta usar um modelo que faça exatamente isso.
ele vai localizar numa imagem uma categoria de objeto, né? Ele vai identificar aquele objeto e vai localizar aquele objeto na imagem. E aí basta que eu tenha um sistema de orientação que permita que eu, ok, detectei que tem um navio ali, eu vou me aproximar rapidamente daquele navio, fazendo uma manobra para evitar que atirem em mim, e quando eu chegar perto o suficiente, eu disparo uma munição. Não é um problema assim que exija um grande esforço para se desenvolver. Tanto que uma das preocupações que se tem é o uso desse tipo de coisa para terrorismo. É muito simples de se fazer, se você olhar, você não precisa de uma grande quantidade de engenheiros, de projetos em várias universidades, não. Um pequeno número de pessoas com acesso à internet e a um computador conseguem desenvolver modelos dessa natureza. E conseguem também fazer os seus drones com os seus explosivos. Né? Existem vários tipos de explosivo que não dependem de substâncias controladas. Bom, além da questão da facilidade, existe a questão ética. Nós temos a necessidade de dar uma dimensão humana às nossas armas. Cada vez mais, as Forças Armadas do mundo são pressionadas a não atingir alvos civis. E quando se atinge alvos civis, recentemente, né, teve um grande problema, né, com os americanos atingindo alvos civis, inclusive crianças, é, tentando atingir um alvo do ISIS, né? Bom, enfim, me fugiu o nome do país, me perdoem, me fugiu o nome do país. No Afeganistão. No Afeganistão. Perdão, eu confundi. Não, é o Afeganistão, o Paquistão é ao lado, é o da Índia. Mas então, houve um problema sério com eles nesse momento, recentemente, né? Atingindo alvos civis, e as Forças Armadas do mundo são cada vez mais pressionadas a buscar não atingir alvos civis. A inteligência artificial ajuda nesse ponto, porque ela pode tornar uma loitering munition muito mais precisa do que uma arma menos inteligente. Mas existe um problema com relação a isso. Por exemplo, se eu tiver uma loitering munition anti-infantaria, eu teria que separar o que é um soldado de infantaria do que é um civil. Uma das formas de fazer isso é reconhecimento de imagem. Eu posso fazer minha bounding box, uma bounding box em volta de armas. Esse endereço aí no archive é um endereço de um paper exatamente sobre isso, sobre a criação de bounding boxes com orientação, inclusive, que detectam armas. E com isso, eu poderia fazer o meu drone, a minha loitering munition anti-infantaria, falar o seguinte, olha, quem estiver armado no campo de batalha é alvo. Mas ainda assim, você pode ter um civil que no desespero pega uma arma para tentar se proteger. Como é que eu faço para melhorar a minha situação? Eu poderia fazer uma outra coisa, que inclusive é um outro artigo que é interessante porque ele não usa bounding box, ele usa decomposição de imagem, que é uma das técnicas que eu estava comentando ali, que a questão da decomposição de imagem é você estabelecer layers. E em cada layer você coloca, cada layer tem um valor semântico, ele tem um significado. E você separa os pixels da imagem em layers. E nesse caso aqui, o layer de interesse é um layer que tem relação com uniformes militares. Então eu poderia falar o seguinte: olha, eu vou colocar esses dois modelos na minha loitering munition. Eu vou identificar pessoas, não apenas pessoas que estão armadas, mas pessoas que estão armadas e com uniforme militar. Resolvido o problema, não tem mais questão ética. Internacionalmente se considera que um soldado em um campo de batalha, embora a gente possa questionar isso, porque a guerra é sempre muito questionável, mas a legislação internacional considera que um soldado em campo de batalha em tempo de guerra é um alvo legal
é um alvo legítimo. Então, eu poderia fazer com que a minha loja de munition atacasse qualquer pessoa que estivesse com uma arma e com um uniforme militar. Resolvido o problema, correto? Errado. Ainda sobram algumas coisas. Isso não é uma brincadeira. Isso aí, mesmo que essa imagem, alguém verifique, eu não cheguei a olhar demais essa imagem, inclusive é irrelevante, mas a realidade do uso de crianças em campo de batalha é uma realidade bastante triste e não é fake news. Existe um relatório das Nações Unidas listando 14 países que fazem uso de crianças em suas forças armadas. E com isso eu tenho uma questão muito significativa, porque um humano, controlando um sistema de combate, poderia identificar as crianças, e aí é uma questão, né, de proporções corporais, identificar uma criança, e dizer o seguinte: não, eu não vou atacar. São soldados, mas eu não vou atacar. Nenhum exército moderno de países democráticos criticaria um soldado ou um oficial que se recusasse a lutar contra uma tropa de crianças. Isso causaria um problema grave para o país que utilizasse, causa problemas para esses países, mas e nem todos os países usam crianças como soldado, tá? Essa é uma definição mais ampla, mas de qualquer forma você pode encarar uma situação dessas. É imprevisível o que a gente encontra no campo de batalha, por isso as questões éticas com relação a drones militares têm que ser muito bem estudadas. E aqui, só por uma curiosidade, nós temos vários tipos de drones. Quando eu falei de drones agora, eu falei de loitering munitions, né? E isso se enquadra mais na questão dos aviões e dos quadcópteros. Mas outros tipos de drones, drones militares estão sendo produzidos recentemente por vários países diferentes. Esses drones iranianos aqui da primeira imagem parecem carros de controle remoto, porque eles são carros de controle remoto. Eles são relativamente pequenos, e alguns deles carregam explosivos, outros carregam armas. Isso foi uma apresentação do governo iraniano, eles não deram muitos detalhes sobre isso, a gente sabe o tamanho dos drones por conta das armas, são Kalashnikov, né, AK-47, eu creio, em cima de alguns deles, mas temos outras figuras, por exemplo, eu coloquei na imagem da Turquia e dos Estados Unidos, são drones marítimos, e temos, enfim, uma infinidade de tipos diferentes de drones sendo produzidos. Alguns deles, inclusive, eram utilitários, como o drone canadense de transporte, mas para campo de batalha, transporte e sensoriamento. Tinha o Big Dog americano, que foi um projeto descontinuado, que deu origem ao Spot, que é o robô da Boston Dynamics, é o robô cachorro da Boston Dynamics. Mas, enfim, nós temos aí uma variedade de drones militares autônomos sendo produzidos. Ok. Como é que a gente resolve o problema dos drones militares autônomos? Com ampla discussão. Accountability é uma palavra que não tem muita boa tradução em português. É a ideia de que você de você apareça como responsável e se perceba também, se perceba e seja percebido como responsável pelos seus atos. Isso inclui monitoramento internacional, uma legislação diferenciada, moderna, e acordos internacionais para controle desse tipo de arma. E a redução de conflitos. Quanto mais se resolve problemas sem guerra, melhor. E quanto mais equidade se tem no tratamento com minorias, no tratamento com determinadas regiões, menor a probabilidade de você gerar rebeldes que podem usar armas problemáticas, perigosas e fáceis de fazer. Bom, resolvemos o problema dos drones militares autônomos? Ótimo. Resolvidos todos os problemas? Não. Agora é que começam as coisas pesadas. Nós temos controle social autoritário. Reconhecimento facial é uma das tecnologias mais interessantes que nós temos hoje em dia. Ela nos fornece assinaturas digitais, por exemplo. E como é que se faz uma assinatura digital? Nós temos alguns pontos, são landmark points, na face humana, que são pontos que nascem das proporções do rosto humano. E a localização desses pontos pode ser inferida por um modelo. A partir daí, a gente consegue diferenciar
uma pessoa da outra e consegue diferenciar expressões faciais. E com isso, talvez até estados emocionais. Eu coloquei esse título de artigo, ele promete que a gente consiga fazer isso em 50 linhas de código em C Sharp. Em Python, se você tiver um dataset pronto, você consegue fazer até menos do que isso. Mas o fato é que eu quero mostrar o quão fácil, quão simples isso é. É claro, vai ser primitivo, vai ser de certa forma primitivo, mas é muito simples. E com essa tecnologia simples, o que a gente consegue fazer? A gente consegue fazer filtros, avatares, às vezes avatar mesmo, né? Em que a gente consegue controlar um boneco, né? Inclusive no nível de expressão facial, com as nossas expressões faciais e com os nossos movimentos. Crianças adoram isso, para a indústria cinematográfica é fantástica. Mas a gente também consegue fazer coisas como padronização de comportamento. Nós temos aqui a escola, o caso da escola número 11 da cidade de Hangzhou, na China, que desenvolveu o famigerado ICBMS, que é um sistema inteligente de controle, de gerenciamento de comportamento em sala de aula. Em 2018, essa escola em Hangzhou instalou um sistema de câmeras que observava os estudantes e registrava, a partir de reconhecimento facial, algumas marcas de expressão facial que determinavam atenção, desatenção, gosto ou desgosto. A ideia era que, quando um estudante não estivesse prestando atenção ou não estivesse dentro da aula, a escola soubesse disso e tomasse as atitudes que ela achasse adequadas. Eu não preciso dizer que isso gera um estresse absurdo entre os estudantes. Eu não preciso dizer que os estudantes começaram rapidamente a desenvolver mecanismos para burlar isso. Que expressão facial eu preciso ter durante 100% do período da minha aula para não ser chamado à diretoria? E quando você tem que desenvolver mecanismos para se desvencilhar de problemas em sala de aula, você não está exatamente ajudando o processo de aprendizado. Você não está exatamente colocando... Quando você coloca alguma coisa em sala de aula que faz com que os estudantes tenham que prestar muita atenção na sua própria expressão facial para não terem problemas, você não está exatamente contribuindo com a atenção do estudante com relação à aula. Você está contribuindo com a atenção do estudante com relação à expressão facial dele. Isso gerou uma reação muito grande de educadores, pais e instituições ligadas a tanto técnicas quanto ligadas a ensino na China. Muitas críticas foram formuladas, e em 2018 mesmo, se eu não me engano, a escola número 11 de Hangzhou desativou o ICBMS. Eles afirmaram que não estavam fechando o projeto, estavam fazendo pequenos ajustes que poderiam tornar o projeto melhor. Felizmente, até onde eu sei, esses ajustes nunca foram feitos e o ICBMS permanece desligado. Mas esse é um ponto interessante. A China é um país que usa demais reconhecimento facial. Se, por um lado, isso reduz criminalidade, porque um bandido que cometa um crime fatalmente vai ser reconhecido, ao menos que use uma máscara. E se você usa uma máscara, você vai ser reconhecido por usar uma máscara. Quer dizer, não na pandemia. Mas, de qualquer forma, isso também facilita encontrar pessoas que façam protestos ou que se reúnam contra o governo. É muito fácil identificar 100% dos participantes de uma manifestação. E isso é um poder muito grande num Estado centralizador, num Estado ditatorial. Evitar que se concentre poder demais na mão do Estado é uma coisa que é um princípio de direita. Eu me considero de direita, de centro-direita, né? Mas também é uma coisa que pessoas de esquerda devem pensar. Para tudo existe o meio termo. Se você acredita na intervenção social do Estado, que essa seja uma intervenção social racional e com controle do cidadão sobre o Estado. Porque quando você coloca poder demais na mão de alguém, seja ele quem for, você está se arriscando
a transformar essa pessoa em alguém que vai moldar a sociedade de acordo com as suas crenças e as suas necessidades, não em relação às crenças e necessidades de toda a população. Então, evitar esse tipo de situação é uma coisa que a gente deve sempre fazer e deve estar atento para esse tipo de uso da tecnologia. É sempre uma coisa importante estar perceptivo em relação a isso. Uma outra coisa que eu queria comentar com vocês é a questão do viés discriminatório. Tem esse estudo de Harvard aqui que fez comparações entre mecanismos de reconhecimento facial e a sua efetividade com relação à cor da pele e gênero. Nós temos esses 5 modelos de reconhecimento facial que são usados no mercado, que foram testados e que funcionam muito pior para mulheres negras do que para homens brancos. Poxa, mas e daí? Bom, e daí hoje em dia, se você vai fazer uma conta bancária, se você vai abrir uma conta numa instituição financeira para investimento, você precisa ter a sua face reconhecida em um aplicativo, para você utilizar isso online. A ideia é que quando você tem esses aplicativos privilegiando, ou melhor, desprivilegiando um certo grupo, você está colocando uma barreira a mais nesse grupo. Quando você trabalha com a ideia de diversidade, por aí já fica, a conversa poderia parar por aqui, né? Porque você está discriminando de uma certa forma uma parte da população. Mas se você é mais para a direita e trabalha com a ideia de meritocracia, você não tem uma meritocracia quando a pista de corrida é diferente para uns do que é para outros. Ela é mais inclinada para uns do que é para outros. Então, para que a gente tenha realmente uma meritocracia, o caminho tem que ser igual. As dificuldades do caminho têm que ser derivadas da escolha de cada um e não daquilo que a pessoa nasceu sendo e não teve escolha em relação àquilo. Então, bom, coisas tão simples quanto um modelo de reconhecimento facial podem ter impacto social significativo. Se vocês, talvez alguns de vocês venham a trabalhar com tecnologia, a questão da percepção da discriminação social, do viés discriminatório dentro de um modelo, é uma coisa que está sendo altamente discutida hoje e é uma preocupação que, se eu pudesse trazer só essa preocupação para a cabeça de vocês hoje, eu já estaria feliz, porque isso é uma coisa que tem que ser muito avaliada. Automação do trabalho. Nós tivemos 3 revoluções industriais, a primeira com vapor, a segunda com eletricidade e combustíveis fósseis, a terceira com a eletrônica. E nós estamos caminhando para uma quarta, segundo o Fórum Econômico Mundial e várias outras instituições e pessoas, nós estamos caminhando para uma quarta que trabalha com internet, inteligência artificial e talvez gravidade zero. Tem produtos que são mais fáceis de se produzir ou só podem ser produzidos em gravidade zero. Qual é o impacto dessas 3 questões, principalmente dessas 2, a internet e a inteligência artificial, principalmente no nosso caso aqui, inteligência artificial, sobre a questão do trabalho? Esse aqui é um estudo da Bloomberg. Esse é um quadro que, na vertical, nós temos ano, tempo, e na horizontal nós temos setores de atividade. Os setores em vermelho são setores produtores de bens, e os em azul são setores produtores de serviço. E isso aqui está, né, são setores que perderam postos de trabalho, tiveram seus postos de trabalho automatizados. Aqui no princípio, quanto mais para trás se vai, vocês podem ver que existe uma certa predominância do vermelho, porque automatizava-se trabalho braçal, trabalho manual. A partir do momento que você começa a entrar no século XXI e avançar, né, pelo século XXI, você começa a ver uma predominância do azul, onde se começa a automatizar atendimento ao público e algum nível de trabalho intelectual. Quando a gente olha esse dado para abril de 2017, nós tivemos aí uma quantidade muito grande nos Estados Unidos de postos de trabalho perdidos para automação no setor comercial. Quando você entra numa farmácia americana,
canadense, europeia, em alguns países da Europa, é difícil você ver um caixa. Quando você vai no supermercado, em alguns países, em algumas regiões dos Estados Unidos, é difícil você ver um caixa de supermercado. O caixa de supermercado é uma profissão que em alguns países está simplesmente desaparecendo. E a tendência é que continue a desaparecer. Ainda na Bloomberg, nós temos aqui uma relação. No horizontal é a probabilidade de você ter o seu emprego perdido. E na vertical é o seu nível de salário. A gente vê por essa linha de tendência, né, que existe uma tendência negativa, quer dizer, os trabalhos melhor pagos tendem a ter uma probabilidade menor de automação. Hoje, isso aí está sendo para o momento atual. 2017, na verdade. Né? Isso foi um estudo de 2017 e trabalhando-se probabilidade. O que se tem a ideia é que os trabalhos braçais serão muito atingidos pela automação e nos trabalhos intelectuais também, porque, embora seja necessária a presença do humano ainda, um único profissional realiza o trabalho por vários outros a partir de inteligência artificial. A ideia é que a gente perca uma quantidade muito grande de postos de trabalho, a ponto de algumas pessoas dizerem que a renda universal básica vai ser necessária porque até 2050 um terço da população mundial vai estar desempregada. Em contrapartida a isso, a gente tem um estudo do Fórum Econômico Mundial que diz que, pelo contrário, mais postos de trabalho vão ser criados, mas em áreas específicas. Muitos postos, eles estimam, né, que em 2022, 75 milhões de postos de trabalho sejam perdidos e 133 milhões de postos de trabalho sejam ganhos nos Estados Unidos. De certa forma, a gente está mudando para uma economia onde o trabalho é mais intelectual e mais complexo. O importante disso tudo é saber qual que existe, né, um grande impacto da inteligência artificial sobre o mundo do trabalho e do emprego. E isso é muito significativo, porque isso afeta a vida das pessoas na parte que mais dói do corpo, que é o bolso. A capacidade de se sustentar, a capacidade de se ver como uma pessoa ativa e positiva no ambiente social, a capacidade de se dar valor pelo trabalho é uma coisa que é significativa. E nós temos que trabalhar muito a questão da inteligência artificial, pensando em como ela vai afetar o mundo do trabalho e como nós podemos usar soluções de política pública para tornar esse impacto mais humano, menos devastador, como algumas pessoas propõem. Eu não sou tão otimista quanto o Fórum Econômico Mundial. Eu acredito que muitos trabalhos vão ser destruídos e não substituídos, mas, é claro, novos empregos vão surgir a partir da inteligência artificial, com certeza, para pessoas com nível de especialização maior, em trabalhos um pouco mais complexos e em trabalhos humanos. Por exemplo, professores primários, professores de artes marciais, artistas, não vão ser facilmente substituídos. E vão, talvez, cresça o mercado para isso. Mas é importante saber que existe esse impacto e que ele pode ser muito grande, e se nós não discutirmos sobre isso, não pensarmos sobre isso, não nos expressarmos sobre isso, esse impacto pode ser, sim, muito devastador. Porque se quem perde trabalho é quem já ganha menos, nós vamos estar aumentando dramaticamente a desigualdade social. E isso é um problema. Isso causa violência urbana, isso causa sofrimento, isso causa uma série de questões que nós não queremos que existam. Por fim, tecnocracia. Autodeterminação é uma das principais questões em termos, inclusive, de direitos humanos. E é uma coisa que é um valor humano muito básico. Eu decidir o meu caminho. Nós, enquanto sociedade, decidirmos o nosso caminho. O autoritarismo pode ser imposto à força,
quando você tem um exército que invade uma determinada área e impõe as suas ideias, pode ser ideológico, quando um grupo de pessoas aceita uma dominação em função da concordância com algum ponto, ou por medo de alguma outra coisa, quando alguém promete, né, ser o grande protetor da sociedade. Eu tenho muito medo de salvadores da pátria, muito medo de salvadores da pátria. Mas também pode acontecer pela questão técnica, porque se você fala que um modelo de inteligência artificial pode governar a sociedade, especialmente se for uma superinteligência, ela pode governar a sociedade de uma forma muito mais eficiente. Algumas pessoas diriam, olha, então por que nós governaríamos? Por que nós não deixaríamos que uma inteligência artificial simplesmente governasse a sociedade? Nós não estamos nem perto disso acontecer. Mas quando esse momento chegar, e vai chegar, em algum momento vai chegar. Uma das coisas que eu queria que a gente tivesse em mente, talvez nós estejamos vivos nesse momento, é que quem nós queremos ser como sociedade? Né? Nós queremos ser uma sociedade que aprende com os próprios erros, que amadurece, que cresce, que faz bobagens, mas conserta essas bobagens, como nós fizemos até hoje. Estamos consertando muitas bobagens, estamos fazendo bobagens ainda, mas já consertamos muitas bobagens que já fizemos no mundo de hoje. É um paraíso perto do mundo de 200 anos atrás. Ou nós queremos ser um bando de crianças mimadas que simplesmente toma ordens de um modelo. Por mais que esse modelo seja bom, por mais que esse modelo seja eficiente, por mais que esse modelo compreenda os valores humanos, autodeterminação é uma coisa muito significativa para a humanidade. A gente não amadurece se a gente não fizer bobagens e não cometer os nossos próprios erros. E é isso, gente. É o que eu tinha para comentar. É basicamente isso. O problema eu já falei. E eu espero que eu tenha trazido questões aí relevantes e posto pulga atrás da orelha de vocês. É isso. Se vocês tiverem alguma observação, comentário, pergunta, como diz um amigo meu, ameaças, que queiram fazer, por favor. Bom, antes de eu comentar, tem uma pergunta aqui do João. Então, criar uma inteligência artificial nos modos do Jarvis seria muito perigoso? Jarvis. Desculpe, sim, Jarvis. Jarvis. O Jarvis é uma inteligência artificial que, assim, pelo menos, quando eu coloquei ali a imagem, né, lá atrás, quando eu coloquei a imagem da rebelião das máquinas, né, uma das imagens que eu usei foi exatamente o Ultron. E o Ultron não é mais do que um filho do Jarvis, né? É uma expansão do Jarvis. O Jarvis é uma máquina que fatalmente vai aparecer. A Alexa é um ovo de Jarvis. O Jarvis é a ideia, né, de uma inteligência artificial capaz de gerenciar vários aspectos da realidade, de gerenciar uma planta de produção, talvez de gerenciar uma empresa como um todo, né? Existe a ideia de firms without humans, né? Empresas sem humanos, uma empresa totalmente automatizada. É uma máquina muito poderosa. E como tudo que é muito poderoso, é também muito perigosa. Se você não trata corretamente, se você não supervisiona corretamente uma máquina dessas, se ela começar a cometer sistematicamente um erro, talvez você só enxergue esse erro quando for tarde demais. Ela não precisa se rebelar para ser um problema. Ela pode cometer erros sistemáticos de investimento e mandar uma empresa grande para o buraco, e talvez até causar problemas econômicos graves e causar grandes demissões. Ela pode produzir máquinas com um defeito sistemático que vai aparecer quando o consumidor tiver contato com aquilo, às vezes até de uma maneira se machucando com aquilo, ou então se intoxicando com um produto que possa ser colocado em uma proporção inadequada, enfim. Uma máquina como o Jarvis é, sem dúvida, uma coisa que nós vamos ter. Em algum momento, nós humanos vamos ter em casa uma máquina parecida com o Jarvis. Ela só tem que ser bem produzida,
ela tem que ser bem testada e ela tem que ser bem supervisionada, para que a gente não tenha surpresas desagradáveis com ela. Mas fatalmente máquinas iguais ao Jarvis vão aparecer. Espero que não virem Ultron. Espero que eu tenha respondido sua pergunta também. Tem outra aqui da Gabriela. Ela Sim. pergunta se há alguma habilidade humana que, em sua opinião, não poderia ser aprendida por uma IA, apesar dos avanços tecnológicos. Se tem alguma habilidade humana que não poderia ser aprendida por uma inteligência artificial. Bom, em tese, se você. Bom, vamos lá. Se você considerar, tá? Vamos lá, a gente está numa universidade, vamos falar apenas de ciência, não vamos considerar aí nenhuma consideração que não seja científica. Então, se você considerar que o cérebro humano é o hardware da mente humana, e se você considerar que o cérebro humano é basicamente uma grande rede neural, não igual, ela não funciona do mesmo jeito que as nossas redes neurais artificiais. As nossas redes neurais artificiais são simplesmente agregadores são máquinas de aproximação linear por partes, né? Ou não linear por partes, quando você usa modelos, quando você usa uma função de saída não linear. As duas coisas são muito semelhantes. O cérebro humano e aquilo que nós estamos construindo como modelos de inteligência artificial são coisas muito semelhantes. Eu ficaria muito surpreso se houvesse alguma coisa que nós pudéssemos realizar, uma tarefa que nós pudéssemos realizar e que uma máquina não pudesse realizar. O próprio sentimento, a própria emoção humana é uma forma de processamento da realidade. Ele tem um fluxo de entrada e saída, de retroalimentação, tudo isso pode ser reproduzido. Você poderia fazer uma máquina que se acreditaria sentir, amar. E aí você poderia questionar, poxa, mas isso não é amor, isso é só uma simulação. E aí eu te perguntaria, o que é amor? Que não o processamento que a gente tem na nossa mente de um estímulo, de um conjunto de condições, de um conjunto de aprendizados, de um conjunto de experiências. Eu não sou muito romântico com relação a isso, já deve ter notado. Eu acredito realmente que não exista nada que uma máquina suficientemente poderosa não possa reproduzir e que esteja dentro da experiência humana. Acredito que não. Desculpa aí, Bom, claro, nós estamos muito longe de reproduzir esse tipo de coisa hoje, mas falando em termos de futuro e em termos de potencialidade, né, em termos de potencialidade teórica, eu diria que não. com certeza. Há mais alguma pergunta, pessoal? Bom, Júlio, em nome da Comissão da Semana da Computação, quero muito agradecer a sua palestra, o seu tempo dedicado para a gente. O Marco Antônio mandou um grande abraço aí, né? Obrigado. Hoje está agora à noite. Eu acho que, assim, o seu tema é tão interessante que valeria até aquelas rodas de conversa mesmo, de bate-papo, porque eu mesmo queria comentar que, na minha opinião, assim, você mostrou coisas da guerra, mas quando a gente lembra, os avanços da computação só surgiu por causa da guerra, né? Sim. Então, essa parte de social, com a ética que a gente tem que pensar, é bem interessante, dá muita discussão. Bom, mas eu quero agradecer mesmo, foi super interessante. Obrigado mesmo pela participação e espero que tenhamos mais participações suas em eventos aqui da UFJS. Eu agradeço e se você quiser fazer uma roda de conversa, eu adoraria participar. Claro, a gente tem outros eventos, os GETs, né? A gente tem 2 GETs, tem da Engenharia Computacional, que está participando aqui da comissão, e tem Ciência da Computação, e aí geralmente tem eventos e tal. A gente convida, né, os alunos também
ficam sabendo, e tem todo ano Semana da Computação aqui nessa Semana de Tecnologia. Então, oportunidades não vão faltar. Muito obrigado, gente. Obrigado aí pela participação numa sexta-feira à noite. Né? Parabéns aí para a equipe da organização do evento. E muito obrigado. Obrigada. Pessoal, boa noite. Encerramos aqui a nossa Semana da Computação, né? Foi realmente, como o Júlio disse, sexta-feira à noite tem gente participando aí, tá muito legal. Obrigada a todos por participarem aí. E boa noite a todos. Boa noite, Júlio. Boa noite, Luciana. E prazer em conhecer mais uma colega filha da PUC. Isso. Sem querer descobrimos que tivemos várias ligações. Boa noite, pessoal. Grande abraço.